Este vídeo inicia a primeira aula assíncrona do módulo 2. O módulo 2, ele vai tratar apenas de redação técnica, mas essa redação técnica está dividida em duas partes. A parte 1 vai tratar de conceitos e de correspondências oficiais. Portanto, o primeiro vídeo deste módulo e também o segundo vídeo. O terceiro vídeo vai tratar da redação técnica parte 2, que seriam os documentos específicos da engenharia cartográfica e de agrimensura. O que vem a ser então a redação técnica? Redigir nada mais é do que o ato de exprimir pensamentos e ideias através da escrita. Por outro lado, a técnica é um conjunto de métodos que se utiliza para executar uma tarefa que visa um determinado resultado. Elaborar uma redação técnica é, portanto, exprimir pensamentos e ideias utilizando certos procedimentos, tais como tipo de linguagem, estrutura de texto, espaçamento, forma de iniciar e finalizar, entre outros. O que diferencia a redação técnica da redação científica? A redação técnica é aquela que a gente utiliza no dia a dia da nossa profissão, inclusive na docência. Nós, professores, também redigimos relatórios técnicos de projetos. Já a redação científica é específica de pesquisadores, sejam esses pesquisadores alunos da graduação de iniciação científica, da pós-graduação, que seriam alunos de mestrado ou doutorado, ou pesquisadores de instituições de ensino superior ou de centros de pesquisa, ou seja, pesquisadores que não são docentes. Para o texto técnico, vale os princípios básicos de qualquer tipo de composição escrita formal, ou seja, qualquer texto técnico tem que utilizar a linguagem formal ou culta para ser escrito. Essa escrita formal, então, ela tem que ter clareza, coesão e coerência, correção ortográfica, obediência às normas gramaticais e, o principal, a objetividade. Porém, a estrutura e o estilo desta escrita tem características próprias, dependendo do documento que a gente vai escrever. Toda redação técnica ela tem duas seções. A seção 1, que seria elementos do texto técnico, e a seção 2, que seria o tipo de documento que vai ser escrito, que é o que a gente denomina correspondência oficial. Na escola, a gente aprende a elaborar 3 tipos de texto. O texto é designado como narrativo, o texto é designado como descritivo e o texto é designado como dissertativo. O texto narrativo é esse que se apresenta sempre em forma de verso, ou de prosa, ou de romance, ou ainda de música, ou anedota. Um exemplo deste tipo de texto é esse que está apresentado no slide de Monteiro Lobato, de 1994, intitulado O Cavalo e o Burro. Então, é um texto que traz a conversa entre 2 personagens do Monteiro Lobato, o cavalo e o burro. Já o texto descritivo é esse que sempre descreve algo. Esse algo pode ser uma pessoa, um animal, um objeto, um fato, um lugar. E essa descrição é sempre feita sob a ótica dos sentidos, ou seja, da cor, aquilo que a gente vê, né, da cor, do cheiro, da textura, da altura, do sabor, entre outros. Esse que está apresentado aqui é um exemplo de O Prêmio Basílio, de Eça de Queiroz. Por sua vez, o texto dissertativo é aquele que sempre vai apresentar uma argumentação ou uma opinião, né? Então, ele tem um início, que se chama de tese, um desenvolvimento, que se chama de antítese, e ele tem um final, ou uma conclusão, que se chama de nova tese. Então, o texto dissertativo é típico, né, dos documentos científicos, né, de dissertação, de tese de doutorado, de monografia de conclusão de curso. Em relação aos elementos do texto técnico, na nossa vida profissional, outros tipos de composição, né, serão exigidos.
Dependendo da atividade que a gente executa no nosso dia a dia, né, a composição exigida pode ser tanto técnica, se você for um engenheiro trabalhando numa empresa, né, ou científica, se você for um engenheiro com mestrado, doutorado e está trabalhando num centro de pesquisa ou mesmo está exercendo a docência numa instituição de ensino superior. O texto técnico, então, ele exige precisão de vocabulário, ele exige, na medida do possível, que o autor desse texto seja imparcial. Ele exige eficácia na comunicação, portanto, ele precisa ser extremamente objetivo na sua mensagem, né? E ele tem por função apenas informar e esclarecer o leitor deste texto. Deve abolir, portanto, qualquer construção dúbia, ou seja, aquela que tenha mais um significado. Deve abolir, então, aquilo que a gente já aprendeu no módulo 1, que é aquele vício de linguagem chamado de ambiguidade. O texto não pode ser ambíguo. O texto técnico ainda ele é uniforme na sua estrutura, na sua terminologia, no seu estilo, né? Então ele tem um padrão de construção que deve ser seguido e ele adota aquilo que se denomina de linguagem denotativa. O que é uma linguagem denotativa? É uma linguagem que tem por objetivo apenas informar o leitor, sem produzir qualquer emoção naquele que está lendo o texto. E, portanto, a sua função principal é a de ser uma referência. Bom, como que se diferencia o texto científico do texto técnico? O texto científico, ele tem aquilo que se denomina rigor científico, né? O que é o rigor científico? É um texto que é desenvolvido segundo o que preconiza a ciência, normalmente empregando um método científico. Esse método científico, com certeza, ele é muito mais restritivo, muito mais cuidadoso, muito mais detalhista e muito mais exigente, né? E ele tem como objetivo, então, esse texto científico, a publicação em periódicos científicos ou em livros acadêmicos. É por isso que, quando a gente vai publicar alguma coisa em periódico científico ou publicar um livro, você sempre tem que passar esse texto por uma avaliação de outras pessoas, né, que é aquilo que a gente chama de avaliação pelos pares. São outras pessoas que estão no mesmo nível, no mesmo status cultural e intelectual que o seu, que vão avaliar aquilo que você escreveu. Os textos científicos se enquadram, então, as monografias, as dissertações, as teses, os resumos, as resenhas e os artigos científicos também chamados de papers. Bom, nós vimos dois tipos de textos, né? O texto técnico e o texto científico, e por último nós vamos ver o texto literário, que difere muito do texto técnico e do texto científico. Por quê? Porque o texto literário ele sempre traduz a imaginação do escritor. Não há espaço no texto técnico, no texto científico para a imaginação, a não ser que você tenha imaginado um processo, uma metodologia ou a invenção de um equipamento, mas para isso você precisa comprovação científica. Então está fora, essa imaginação é uma imaginação técnica, não é uma imaginação artística e nem estética, portanto está fora do nosso contexto, né? O texto literário, então, ele tem um objetivo único que é o de entretenimento, né? A linguagem desse texto literário é o que a gente denomina de conotativa, ou seja, ela é simbólica, ela é figurativa e ela tem estrutura, terminologia, estilos que variam muito de um autor para o outro. Cada autor tem o seu estilo, tem a sua estrutura, tem a sua terminologia. Então, resumindo, né, um texto distingue-se do outro pelo objetivo, pelo estilo, pela estrutura e pela terminologia. Nesta disciplina, nós vamos trabalhar somente com o texto técnico. Nós não vamos abordar nem o texto literário e nem o texto científico. O texto técnico, ele sempre compreende a descrição de um objeto e de um ou mais processos. A descrição do objeto compreende a descrição verbal, mas pode ser também não verbal, que
qualifica um elemento apresentando suas características. O que é qualifica? Significa apresentar as suas qualidades. Como exemplo de texto técnico verbal e também não verbal, nós temos o manual da mira graduada que está disponível no laboratório de topografia. Essa mira, ela tem uma simbologia, né, traduzida para várias línguas, e ela tem aqui a descrição das qualidades, né, das características dessa mira, né, como largura, comprimento, altura, peso, entre outros. A descrição de um ou mais processos, por sua vez, compreenderá a descrição verbal e também não verbal do funcionamento de um elemento. Então, o corpo dos relatórios técnicos compreende normalmente uma descrição de processos, né, e exige, obviamente, que se conheça o assunto abordado. Novamente, como exemplo aqui, né, a continuação do manual da mira apresentada anteriormente, só que agora a parte de funcionamento dela, o processo de como fazer funcionar essa mira, de como encaixar e de como trabalhar com um nível digital. Né? Então, sempre o manual técnico é um relatório, ele é um relatório técnico, né? Mas é um relatório, então, que tem sempre um objeto descrito e um processo descrito, normalmente de utilização desse ou de emprego deste objeto.